dizer que o que paga os seus boletos é a renda, não é o patrimônio, né? Apesar de ser uma frase que já virou clichê até, uma frase que a gente começou a falar muito isso, as pessoas entram na bolsa com aquela métrica do ego, que é o patrimônio. Então eu quero crescer, crescer, crescer patrimônio, mas muitas vezes você não vai conseguir entrar numa jornada crescente dessa e ao mesmo tempo o dividendo é o que acaba te dando, amortecendo as quedas, te gerando caixa para fazer novos investimentos, eventualmente se você precisar para algum outro objetivo que você tem. Então, pra gente, o patrimônio, não que ele não seja importante, ele é fundamental, mas ele é muito mais uma consequência de uma estratégia bem implementada do que o objetivo final. O teu objetivo deve ser aumentar essa geração de renda, o teu fluxo de caixa como investidor pessoa física. E o patrimônio vai vir como consequência, porque você vai pegar esse dividendo, vai reinvestir comprando boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. Eu não sei se você investe ou não, mas uma das que o pessoal pede muito aqui é da IRB. O Barsi continua investindo, você já investe ou tá olhando ainda? Não, eu não tenho IRB na minha carteira. Sim. O Barsi tem e algumas pessoas próximas da gente tem. É um caso de turnaround, né? Assim como alguns outros que a gente conhece. Uma empresa do setor de resseguros que é um bom setor. Apesar do best do AGF ser seguros, resseguros é derivado desse setor e é um bom segmento. Acontece que o IRB, ele foi surrupiado, né, cara? Foi uma empresa que tinha uma quadrilha lá dentro. Acho que em português bem claro. Então, é uma empresa que acabou passando uma imagem que não refletia a realidade em todos os aspectos, né? Desde de notícias como aquela história do Warren Buffett até o próprio balanço. O balanço dela não refletia a realidade da empresa. E à medida que foi se descobrindo, foram vendo que o buraco era mais embaixo. Que a rentabilidade, as margens que a empresa tinha não era tudo aquilo lá que se falava. Teve executivo aí que se beneficiou no processo, como inclusive está sendo investigado. Então, foi uma encrenca que para você resolver leva tempo, né? Então, eu lembro que a última vez que eu tive aqui, inclusive a gente falou sobre a Oi, podemos até falar um pouco depois, mas o IRB é uma encrenca que vai levar um tempo para resolver. Eu acho provável que tenha uma chamada de capital, que haja uma subscrição aí no meio do processo. Você acha que vai... Não sei, é feeling, tá? Não é, mas a questão se você acredita no longo prazo, ela está hoje custando muito menos do que ela custou um dia. E ela tem uma pressão vendedora muito grande até os dias de hoje pela quantidade de ações locadas, né? Então você tem... eu não sei exatamente quanto tá, mas eu lembro que a última vez tinha 100 e tantas milhões de ações doadas em locação, e isso acaba fazendo com que o papel realmente sofra, né? Então a empresa tem um problema interno que está sendo resolvido. Você tem uma equipe lá completamente diferente hoje, focada, dedicada para resolver esse tema, mas você tem um tema de imagem de mercado ainda que também precisa ser endereçado. E é claro, as duas coisas andam juntas, né? Muito dificilmente você vai melhorar a imagem do papel da ação se a imagem da empresa não melhorar. Não mudar, né? Então eu acho que é uma empresa que, assim, no futuro tem condição de custar muito mais do que ela custa hoje, a ação. Até porque eu acredito que o valor é superior a isso, sem sombra de dúvida. Mas é um caminho ainda longo. Então, eu não esperaria que ela fosse meses, né? Andar demais. Se bem que assim, tudo isso é futurologia, né? Quem diria, por exemplo, que a Cielo ia dobrar de preço do início do ano para cá? Então, o papel estava R$2, ninguém queria, foi para 4. Então, assim, é difícil a gente dizer isso, mas assim, é uma empresa que eu acho que ainda tem um caminho um pouquinho longo pela frente até as coisas se resolverem. Quer comentar da Itaúsa? O Podemos Itaúsa falar. R$8, meu. Você acha que tá uma pichincha?
Olha, a Itaúsa, eu acho que é uma empresa, da mesma forma que eu falei da Cosan, de ser um dos maiores grupos empresariais do Brasil, a Itaúsa é outra, né? Então, é uma empresa extremamente bem administrada, que hoje está exposta a setores muito interessantes, depois desse movimento que ela começou a fazer de adquirir participações, né? Acho que a mais recente, inclusive, foi na CCR, que ela adquiriu. Agora, acontece que a Itaúsa não tem conseguido cair na graça dos investidores novamente, né? Então, ela chegou a ser uma empresa que tinha um yield espetacular no passado, ela bonificava numa intensidade muito grande e recomprava suas ações e cancelava em tesouraria. Então, isso acabava gerando um nível de retorno pro acionista muito interessante. Mas nos últimos tempos, com a restrição de pagamento de dividendo do Itaú, por parte do Itaú, ela acabou sendo penalizada. Então hoje o Itaú tem pago o mínimo estatutário, que é os 25%. Não acredito que ele continue assim no longo prazo. Eu acredito que, imagino eu que em 2023 ele volte a pagar dividendos melhores e, consequentemente, a Itaúsa também vai pagar dividendos melhores. Agora, para quem compra a Itaúsa nesse preço, eu não acho que está fazendo um mau negócio, de forma alguma. Pelo contrário, acho que Itaúsa a R$8, eu não acho que é um mau negócio, mas ao mesmo tempo eu não esperaria que você vai dobrar essa cotação no médio prazo. Então, eu acho que vamos dizer assim, é um movimento seguro para uma pessoa, às vezes, que está entrando na bolsa e não sabe muito bem o que fazer. Começa com Itaúsa. Você não tem muito erro ali. Você vai começar com a Itaúsa. Porque ela não vai cair muito mais que isso. Ela não vai te dar grandes emoções, não vai ter oscilações enormes, vai te dar um dividendozinho. Acho que esse ano ela... O que ela pagou até agora? Talvez uns 39 centavos, mais ou menos. Deu uma bonificação no ano passado, né? De 5%. E assim, sem grandes emoções, mas, de novo, eu acho que como o momento é de tanta coisa amassada no mercado, talvez seja a hora de você olhar para outras que têm um potencial maior, tanto de valorização quanto de distribuição de proventos. Tem uma ação que a Luiz veio aqui e falou muito bem dela, né? Que é a AESB3. Ela falou que gosta muito e tá comprando. A AES Brasil eu tenho na minha carteira também. É uma empresa que era uma empresa geradora de energia elétrica antes, essencialmente através de fontes hídricas, e que com o passar do tempo, nos últimos anos, ela tem diversificado um pouco essa matriz energética. Então ela tem entrado em projetos eólicos e solares, né? Isso para mitigar um pouco aquela questão do risco hidrológico. As empresas puramente geradoras hidráulicas, de fontes hídricas, acabam sendo muito penalizadas em momento de crise hídrica, momento que tem toda aquela questão do GSF, né, do risco hidrológico, e isso faz com que, em alguns momentos, o teu dividendo fique um pouco sacrificado, né? Eu particularmente tenho acompanhado esse movimento da AES um pouco mais de longe, não estou a fundo na empresa. Eu acredito que é uma empresa que tem um potencial de alocação de capital muito interessante, eles já têm esse track record, mas é uma ação que eu gostaria de ver ainda caindo um pouco mais na graça do investidor. Eu acho que muita gente deixa de investir na AES para investir hoje, por exemplo, numa Auren, numa Ômega, porque enxerga empresa com uma agressividade talvez um pouco maior e um potencial futuro maior que a AES. Gosto da empresa, gosto dos ativos, acredito nela, mas eu ainda acho que a empresa precisa tomar algumas atitudes aí para cair um pouco mais na graça do mercado.